Tu cuidas dos pardais, me confortas com tua mão, desde os confins da terra até o meu coração. Saibam que tu és forte e bom, me chamas com e os anjos sabem bem que tua glória, graça e amor atraem homens a ti, Senhor. Pra ti eu correrei, eu te buscarei, não por poder ou por força, mas pelo Espírito de Deus. Sim, Deus, eu correrei, tua face verei, em tua graça eu sempre viverei. Tu cuidas dos pardais, me confortas com tuas mãos, desde os confins da terra até o meu coração. Saibam que tu és forte e bom, me chamas com e os anjos sabem bem que tua glória, graça e amor atraem homens a ti, Senhor. Pra ti eu correrei, eu te buscarei, não por poder ou por força, mas pelo Espírito de Deus. Sim, Deus, eu correrei, tua face verei, em tua graça eu sempre viverei. Pra ti eu correrei, eu te buscarei, não por poder ou por força, mas pelo Espírito de Deus. Sim, Deus, eu correrei, tua face verei, em tua graça eu sempre, em tua graça eu sempre, em tua graça eu sempre viverei.
para aqueles que estão ao alcance da minha voz. É um momento feliz quando juntos vamos meditar na palavra de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós vamos observar o texto de Apocalipse, capítulo 2, do 12 até o versículo 17. Na minha versão fala assim: carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas dos filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aqueles que o percebem. Nós estamos verificando neste momento a respeito da igreja de Pérgamo. Aquela cidade era uma cidade muito conhecida, né? Uma cidade famosa na ciência, na produção de pergaminho. Talvez, se a gente fosse comparar, não sei se eu posso fazer essa comparação de como Santos aqui na nossa região, né? Ela está desenvolvida, um grande porto e talvez Pérgamo era mais ou menos quase nesse nível, melhor, até mais, porque lá a história fala que ela era a capital da Ásia Menor. Meus queridos, nós sabemos que naquela cidade estava ali a agência de Deus, estava ali servos de Deus para proclamar o reino de Deus. Como nós hoje temos espalhado em várias cidades, igrejas que estão prontas a proclamar o reino de Deus. Mas, como ela também tinha os seus problemas, não é? Tinha os seus problemas. O texto fala que ela era uma igreja firme e que ali estava o trono de Satanás. Pense bem. E Antipas, né? Algumas versões falam Antipas, ele foi morto por causa do testemunho. Ele nunca abriu mão daquilo que ele acreditava, daquele Deus que ele serviu, o Deus Altíssimo, é o que nós servimos. Então, o texto fala que aquela igreja era firme, mas nós sabemos que dentro da igreja, é normal em nossos dias ainda hoje, tem o trigo e o joio. E por que não tira o joio fora?
Porque, baseando, verificando a palavra de Deus, o texto conta que o fazendeiro mandou seus empregados plantar trigo. E o inimigo foi e jogou também semente de joio no meio da lavoura. Nasceu junto trigo e joio. Eles sabiam discernir muito bem trigo do joio. Eles voltaram até a fazenda e falaram para o seu patrão: olha, patrão, nasceu lá joio, só quer que a gente arranque o joio fora? Não, deixe. Na colheita, a gente corta o joio, joga fora, queima. Isso ali eu vejo ele falando da igreja. Quando a igreja, muitas vezes, alguns membros, às vezes, levam a vida não muito agradável à obra de Deus, não é? Então ali, essa igreja, estava ali o trono de Satanás. Meus irmãos, pense bem nisto, o trono de Satanás, e aquela igreja ali firme, mas dentro dela estava o joio. Como fazer? E o que esses irmãos, que simbolizando o joio, faziam? Eles falavam, eles pregavam, eles anunciavam a respeito de Balaão. Se você verificar Números, o livro de Números, capítulo 22, 23 e 24, você vai observar que Balaão, ele até que teve um bom relacionamento com Deus, podemos dizer assim, que profetizou e tal. Mas no capítulo 25, ele mudou tudo. Ele caiu. E me chamou muita atenção a respeito de Balaão, quando Balaão vai encontrar com Balaque. E o desejo de Balaque era que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E Balaão dizia: mas como? Esse povo é um povo já abençoado, amaldiçoado justamente, amaldiçoasse o povo de Deus. E ele falava: mas como? Esse povo é um povo abençoado. Então o Balaque levou Balaão algumas vezes em alguns pontos mais altos da época do território de Deus ali, para mostrar ao povo lá embaixo. É lindo o texto. E Balaão via as belezas que Deus fazia no meio do seu povo. Mas me chamou mais atenção foi que nessa viagem dele para encontrar com Balaque, ele recebeu presentes para amaldiçoar aquele povo, teve uma boa proposta para ele. Me chama atenção, meus irmãos, é quando ele, montado da sua mula, montado da sua mula, e a mula viu o anjo do Senhor. E o anjo desviou, a mula desviou, ela saiu fora do caminho. Balaão bateu naquela mula, ela voltou. Mas lá tinha muita plantação de uva, e o texto fala que tinha um muro, e aquela mula, ao voltar novamente para o caminho, ela imprensou o pé de Balaão no muro. Balaão bateu nela de novo. Ela deitou. Balaão bateu nela de novo. E Balaão ficou revoltado. Ele disse: se eu tivesse uma espada que agora eu te matava. Mas aquela mula estava defendendo Balaão, porque hoje estava com a espada armada para matar Balaão. Me chama a atenção quando a mula fala. Deus deu poder à mula para falar. Aquilo tocou em mim. Eu li esse texto, esses 4 capítulos, eu li várias vezes, né? E quando a mula disse: por que você está me batendo? Mais ou menos assim, se fossem nossos dizeres hoje, eu falaria assim: por que você está me batendo? Te carrego há tanto tempo nos meus lombos, montado em mim, nunca te neguei nada, nunca fiz corpo mole, e agora você está me batendo. Por que você está me batendo? E Balaão disse: se eu tivesse uma espada que agora eu te matava. Nesse momento,
Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo com a espada armada para matar Balaão. Quando lendo esse texto, verificando bem a palavra de Deus, na minha mente veio justamente quando um outro bicho fala com alguém. Quando Satanás, lá no Jardim do Éden, ele usa a serpente para falar para Eva: por quê? Porque vocês não comem do fruto dessa árvore aí? A árvore do conhecimento do bem e do mal? E Eva disse: o Senhor Deus falou, se a gente comer, vai morrer. Ele disse: não é bem assim. Satanás se seduz, não é? E ela comeu. Então, eu fiz essa conexão dos dois textos. A serpente usada por Satanás para seduzir Eva. Não sei se é bem seduzir, porque Eva já estava orientada, que não podia tocar naquela árvore. Quando Deus deu a ordem para eles: olha, de todo jardim vocês podem comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa vocês não toquem. Se tocar, vocês vão morrer. Não é? Eu, quando falo sobre esse texto lá da serpente com Eva, eu sempre já preguei, já falei, o tema foi o péssimo diálogo. Foi um péssimo diálogo de Eva com a serpente, porque aí os olhos de Eva ficou aceso. Ah, mas esse negócio como é que é mesmo? Você mais sabe do que Deus? Não é? Satanás faz essas propostas. Satanás nos oferece, meus irmãos, os seus manjares, e são manjares indigestos para a nossa vida espiritual e muitas vezes a nossa vida, da nossa saúde também, a nossa vida física. Porque muitas vezes nós usamos uma alimentação boa, gostosa, mas que não faz bem para o nosso corpo. O pecado é assim também nas nossas vidas. As ofertas de Satanás, os manjares de Satanás, olhando com nossos olhos humanos, está cheirando muito isso aí, está muito gostoso. Mas o final é um final triste. Os caminhos que Satanás nos propõe dar por ele também. Por isso que Salomão, escrevendo o texto lá de Provérbios, ele disse o seguinte: há caminho que ao homem parece bom, mas o final dele é o caminho da morte. E por isso, meus irmãos, que o mundo hoje vive um mundo atribulado, um mundo angustiado, um mundo onde o marido não fala com a esposa, os filhos não falam com a mãe. Se o marido quer um bife no almoço, ele manda uma mensagem para a esposa: faz um bife para mim hoje. Ou então fala com o bebezinho, o garotinho de 3 aninhos. Vai lá e fala que sua mãe vai fazer bife. E o garotinho com a sua linguagemzinha, né, tão bonitinha: mãe, falhou para a senhora fazer bife para ele. Né? Não fala. Por causa do pecado, meu irmão. O pecado separa. E aquela igreja, a igreja de Pérgamo, ela foi uma igreja forte, mas, como já comentamos dentro da palavra de Deus, dentro dela estava o joio. Estava o joio. Então, aquele grupo acreditava, talvez até anunciava a doutrina de Balaão. E o que Balaão fez? Se você ler lá os 3 capítulos de Números 22, 23 e 24, você vai ver que ele até que teve um bom trabalho, mas depois ele debandou, depois ele escorregou, caiu, ele não firmou. E ele ensinou então que os jovens de Israel a prostituir com mulheres moabitas. E quando Deus diz para eles que não unissem a outros povos, mas Balaão consegue seduzir as juventudes, levar os jovens israelitas
homens abençoados por Deus, porque o próprio texto lá fala, quando ele viu o acampamento de Israel, ele falou que era como um jardim, aquela coisa lá no alto, uma parte alta do terreno, ele vê lá embaixo as cabanas de Israel, e ele encantou com aquilo. Meus irmãos, as coisas de Deus é assim nas nossas vidas, coisas lindas que acontecem na nossa vida e que nós muitas vezes não percebemos que nós somos abençoados, nós nem percebemos. Então Balaão viu essa diferença daquele povo. Mas mesmo assim, ele seduziu aqueles jovens para a prostituição. E lá, nessa igreja, a igreja de Pérgamo, tinha aqueles que seguia Balaão. Também, o texto ainda fala dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? A história fala que os nicolaítas, eles eram um pessoal que vieram de um homem, descendente de um homem chamado Nicolau. E Nicolau negava a doutrina da palavra de Deus. Nicolau negava o Concílio de Jerusalém. Não é? Eles pregavam que não tinha problema a prostituição, o adultério. Não tinha nenhum problema isso aí. E dentro daquela igreja, uma igreja forte, que vencia, mas também tinha essas tempestades dentro dela pouco. Eu creio que era um choque muitas vezes, não é? Isso não é bom. A igreja, meus irmãos, quando vive grupinhos separados, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, como a igreja de Corinto era, né? Quem conhece as cartas de Paulo vê que a igreja de Corinto era assim. Tinha grupinhos. A igreja não pode ter grupinhos. Não pode, meu irmão. O salmista fala que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a igreja, quando tem grupinhos, o trabalho não anda. O trabalho não anda. Ela pode ofertar uma boa oferta para missões nacionais, estrangeiras, estadual, o local. Ela pode trabalhar. Mas a igreja fria. É uma igreja que o Espírito Santo não atua, meus irmãos. Não estou julgando ninguém, não. A gente, quando vai em uma igreja, só de chegar na igreja, você nota como está a situação da igreja. Você nota, não tem como notar. Você já entrar, você vê aquela coisa fria, gelada, aquela coisa... Aí vem o culto, a igreja não vibra com os cânticos, com os hinos, a mensagem não mexe com ninguém. Alguma coisa errada tem. Às vezes são grupinhos. Às vezes também é pecado, não é? Mas segundo o texto, a igreja de Pérgamo, ela era uma igreja forte, aquele grupo forte, aquele que sustentava a palavra de Deus. É isso que nós precisamos hoje, nossos dias de tribulação. Ontem, como fala o pastor José Infante Júnior, né? O arraial evangélico, né? O Infante é daqui dessa região. Quando eu cheguei para aqui, o Infante era novinho, estava vindo para o ministério, ele e o pastor Marcílio, né? Eu depois descobri o Infante lá na Bahia. E eu ouvi muitas mensagens dele ali, pela internet, né? E ele fala o arraial evangélico. Ele usa essa expressão. Então a igreja agora, ontem ela perdeu, o arraial evangélico perdeu o Lázaro, né? O cantor evangélico, não é? Então a igreja, meus queridos, deve se envolver cada dia com a palavra de Deus, para que ela possa crescer, para não seja crente raquítico, para não ser uma igreja raquítica, paralítica, que não anda, que é como pé de tomate. Como funciona o pé de tomate? Eu falo que eu vim da lavoura, eu sei, não é? O pé de tomate só produz
tomate se tiver encostado. Não é? Repara pra você ver, se você for no sítio parente lá, os tomates tem que enfiar uma vara ali, amarrar. A vez a igreja é assim. Vive encostada. Ela não anda dos seus próprios pés. Por quê? Porque muitas vezes segue doutrinas falsas, doutrinas mentirosas, que crê num evangelho diferente, que fala que o mundo vai acabar amanhã, o mundo vai acabar ano que vem. Não, mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que no ministério de Jesus Cristo, perguntaram para ele quando seria a consumação dos séculos. E ele disse, nem eu sei, nem meu Pai sabe, nem meus anjos sabem, só Deus. Mas eu vou dar muitos sinais para vocês. E os sinais estão aí, não é? Quando nós hoje estamos vivendo uma crise mundial na saúde, crise mundial. Eu nunca vi, eu estou com 74 anos, eu nunca vi morrer tanta gente num só dia, ter notícias, não vi ninguém morrendo não, ter notícias de quantas pessoas morrem num só dia. É uma crise, meus irmãos. Quando eu vejo isso aí, eu fico pensando nas pragas do Egito. Eu fico pensando quando morreu os primogênitos lá no Egito, do povo do Egito. Talvez a gente não leve muito a sério isso aí, mas eu vejo isso aí. A praga do Egito atingindo o mundo, Deus provando que Ele existe, que Ele é Deus, que Ele vai voltar, que Ele vai cobrar da gente. E vai cobrar da igreja também. A igreja precisa estar atenta. A igreja, como eu disse no início, a igreja ela é uma agência do reino de Deus. Ela é uma agência para proclamar as boas novas do Evangelho. Ela é uma agência para proclamar que só Jesus Cristo salva. Ela é uma agência para proclamar que Jesus Cristo é a única esperança. A única esperança. Não tem outro caminho. Não tem como buscar outro, em outro lugar. Jesus Cristo é a única esperança que pode tirar esse mundo dessa crise tão difícil. Os nossos governantes estão perdidos, coitados, eles não têm como fazer nada, eles fazem uma coisa, vacina, não sei o que, mas o povo está morrendo. Mas os seguidores de Balaão, os seguidores dos Nicolaítas, eles não creem que só Jesus salva, que só Jesus pode curar. Eles não creem nisso aí. E muitas vezes culpa, né? Culpa o governante, culpa não sei quem é. É mundial, meu filho. A igreja de Pérgamo, então, foi uma igreja de exemplo. Apesar de estar no meio também, como está aí. Eu falo sempre, se alguém for procurar uma igreja santa, que não tem nenhum pecado aqui na terra, não é lugar nenhum. Porque a igreja ela é formada por homens como eu e você, que viemos, que temos a nossa natureza pecaminosa. Um dia eu conversando com a pessoa, falei para ele que a natureza pecaminosa que nós temos e Jesus Cristo tem a natureza divina. Ah, que camaradinha quase bate em mim. Eu falei, mas se eu não creio assim, eu creio. Por isso que Paulo fala que a gente tem cuidado para aquele que está em pé, para não cair. Porque nós temos a natureza pecaminosa. Então, voltando à igreja de Pérgamo, ela foi uma igreja exemplar. Aquele grupo firme, que avançava, que enfrentava o arraial de Satanás. E você quer ver a coisa engrossar para o lado da gente, é quando sai o irmão entregando a palavra de Deus e falando o amor de Deus. Satanás fica furioso, porque ele sabe que a palavra de Deus, ela alcança o homem perdido, e ela traz
ela resgata o homem perdido, ela nos livra do pecado. Quando eu estava lendo o texto, eu verifiquei também Tito 2,14. Quando Paulo escrevendo esta carta, o texto fala assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade toda iniquidade e o seu zelo de boas obras. Ser zeloso de boas obras. Purificar para si mesmo, estou falhando aqui, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo aqui falando essa carta para Tito, ele disse a respeito de Jesus, que ele deu a si mesmo para nos purificar, para nos resgatar dos nossos pecados. E eu pensando na palavra resgate, eu fiquei pensando quando alguém é sequestrado, o sequestrador entra em contato com a família, exige uma importância para libertar o seu parente, mas o que eles exigem? A polícia não pode saber. Não é? Jesus Cristo também nos liberta do pecado, nos libertou do pecado, e a polícia estava presente. Eu fiquei pensando nisso. Não precisou de ser escondido, foi às claras, todo mundo viu, quando ele dá o último suspiro, e ele diz: está consumado, está consumada a salvação, está consumada a entrada do pecador nos céus, através da minha morte. Foi diante de multidões, aquela mesma multidão que o criticava, aquela mesma multidão que gritou para Pilatos: crucificam, crucificam. Ele ali pode estar consumado, dizendo para o Pai: Pai, cumpri a missão de vir a este mundo para resgatar o pecador. A igreja de Pérgamo estava ali, nesta missão de Jesus. Nós, Igreja Batista da Nova Sião, na cidade de Cubatão, São Paulo, também já estávamos ali, nessa missão. Está consumado. O Fagundes já está consumado, o Fagundes já está redimido, está resgatado. Quando eu passo por uma viatura do Corpo de Bombeiros, eu vejo que está resgate. E eu fico meditando muito de palavras assim, não é? Resgate. O bombeiro, quando sai para socorrer alguém que está preso nas ferragens de um carro por causa do acidente, ele tira a pessoa, mas a pessoa pode morrer. Jesus Cristo nos tira da prisão de Satanás, preso no pecado, mas nos tira para a vida eterna. Ele nos salva, nos resgata para a vida eterna. E esta deve ser a esperança da igreja. Essa deve ser a esperança do crente em Cristo Jesus. Miqueias, se eu não estou enganado, 2,10, e diz: levantai e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. E tantas outras promessas que a palavra de Deus nos mostra da segurança que o Senhor Jesus oferece para nós. Eu gosto de ver muitas promessas. Eu gosto de ver as promessas da Bíblia. E eu creio nelas. As promessas da vida eterna. As promessas de um lugar onde não vai haver ladrão, onde não vai haver tribulação. Lá nós vamos ouvir o coral celestial dos serafins louvando a Deus. E eu espero em Deus, eu tenho certeza em Deus, que um dia eu vou estar neste lugar, porque eu creio mesmo, que os céus me esperam. No dia que eu levantei a minha mão
confessando para o que estava presente, que eu estava aceitando a Cristo Jesus, eu passei a ter fé nisto. Porque eu creio. Meus queridos, pense bem a respeito da igreja de Pérgamo, com seus problemas. O texto é tão claro, não foi palavras minhas. Ali tinha o trono de Satanás. Que situação, não é? Mas tinha aqueles que eram fiéis, aquele que segurava o bastão, não é? Que não deixava cair. No meio tinha aqueles que via diferente. Mas, voltando ao texto, por isso que a Bíblia diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sabendo que a obra do Senhor não é em vão, não é? Um outro texto também que Paulo escreve ao pastor jovem Timóteo. Eu gosto muito de ver a carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de quem se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu gosto de ver esses textos, que às vezes nos momentos de tristeza, eu tenho meus momentos de tristeza, eu falo para todo mundo: eu não sou super crente, eu não peco, eu não expulso o diabo. Eu não sou esse tipo de super crente. Não. Eu não sou super homem. Não. Vocês daqui da região sabem que, talvez eu falo quase todo dia, né? Mas você, quando envolve com a coisa, você comenta, né? Você quer ver uma coisa? Se tem um grupo de caminhoneiros conversando sobre a estrada, sobre carreta, sobre o caminhão, é para você ver. Eles falam sobre o caminhão, sobre a carreta, tomei uma multa, papapá. Na obra de Deus, assim também. Quando você envolve com o trabalho de Deus em uma área, mestre de vida, você fala. Você fala que não tem como, cara, não tem como mesmo. Né? É o meu caso, né? Eu sempre falo de Cristolândia. Por quê? Porque eu sou fã da Batalha Cristolândia. E é o meu ministério, ninguém, só Deus para tirar. Eu sempre falo para o pessoal: olha, eu sou Deus da Batalha Cristolândia, se a Cristolândia não tiver mais um horário para mim, ou se Deus não me quiser aqui mais. Mas fora disso, eu até brinco com ele, falei assim: eu quero que Deus me dê 10 anos com vocês. Eu estou indo para 8, né? Mesmo com essa pandemia, eu estou indo para 8 agora. Não sei lá se Deus vai me dar mais 2, eu não sei. Se Ele vai me dar mais 5, eu não sei. Deus é que sabe de tudo. Mas o meu prazer vai ser se eu completar 10 anos de Cristolândia. Eu completar 10 anos de Cristolândia, meu plano é fazer um culto lá, levar a igreja que eu congrego aqui, para ir todo mundo comigo lá. 10 anos de Cristolândia. 10 anos que eu vejo os homens atribulados, homens dominados pela droga. E muitos deles estão recuperados pela graça de Deus. Outros voltaram para a bandalheira do pecado. Isso me alegra muito, de saber que o trabalho de Deus não é em vão. Que a palavra de Deus fica no coração do pecador. Então, amo aquela gente. Eu estou doido que passe essa pandemia, para me voltar, estar presente com eles, presente. Eu estou presente com eles, mas via internet não é tão gostoso, né? Não é tão bom como presente, tomando um cafezinho lá, conversa com um. Um vem e me conta a sua história, outro vem e me conta a sua história. No início, com a cabeça desse tamanho. Matei o cara, fiz não sei o quê. Ai, meu Deus. O outro vinha, troquei tiro com a polícia. Ai. Eu tinha um problema sério para ouvir aquelas histórias. Eu falava: gente, eu não vim cá para saber nada de vocês. Eu vim cá para mostrar para vocês a palavra de Deus. No outro dia eu vi um elemento ali contar a história dele. Ah, não quero isso aí. Eu ouvia calado, não falava nada. Sentia mal, ficava até doente. Hoje nós já, quase 8 anos já, né? Já ouvindo isso aí, eu estou mais equilibrado. Meu querido, que o Senhor Deus possa nos abençoar. Que nós possamos
envolver com a palavra de Deus e a oração. As nossas armas, como bom soldado de Cristo que somos, as nossas armas é a Bíblia e a oração. Que o Senhor nos abençoe. Eu estava com saudade e tive até dificuldade hoje para falar com vocês. Tem bastante tempo que eu não falo, eu senti assim, um pouco de dificuldades. Mas que Deus nos abençoe e que o arraial evangélico, como fala o pastor José Infante Júnior, né? O arraial evangélico possa ser cada dia fortalecido o estudo da palavra de Deus e a oração, na comunhão, juntos, não é? O salmista fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que gostoso, né? Eu estou com saudade da igreja. Eu tenho um ano que não vou à igreja. Oh, irmão, está excluído? Não, não estou excluído, não. É porque eu sou da área de risco, né? Eu tenho problema de saúde agora, estou na série, graças a Deus estou me recuperando devagar. Eu tenho problema sério de saúde e para evitar aglomeração não saio de casa. Tem um ano não sai de casa, em lugar nenhum. No supermercado, não vou em feira, não vou em açougue. Meu filho e minha esposa que resolvem tudo para mim. Né? E eu estou com saudade da igreja. Eu espero em Deus que possa voltar breve. Que Deus possa nos abençoar. E se for da vontade de Deus, eu espero a gente ter ainda outras oportunidades para contar as experiências que eu tenho com Jesus Cristo. Eu não sou pregador, não sou pastor, não tenho teologia, mas eu conto as minhas experiências. Se eu for contar para você minhas experiências que eu tenho com Cristo, há mais de 50 anos, né? Eu conheci esse Jesus Cristo em 1965. Né? E pela graça de Deus, eu tenho permanecido até agora. Agora estou com 74. Né? Deus tem me segurado, é Ele, nem eu não. Porque nós temos aquele canto que fala, todo dia o pecado chama, e chama mesmo, cara. O pecado chama, o pecado é uma tristeza. O pecado é nem sei comparar o quê? O pecado parece que é como um imã que vem tentando pegar a gente, não é? Se não tiver firme, aqui, a palavra de Deus, nós vamos ser envolvidos como Eva foi. Com Balaão estava indo também, se envolveu, e depois se envolveu. Meu querido, permaneça naquilo que você aprendeu no seu início de vida cristã, ou se você está vindo para a vida cristã agora, aprenda da palavra de Deus e se torne um ganhador de almas para o reino de Deus. O meu muito obrigado a todos que estiveram ao alcance da minha voz, o pastor da nossa igreja que me deu, o pastor Luiz, né, que nos deu esta oportunidade. E se for esta vontade de Deus, a gente vai continuar. Né? De uma forma ou de outra, a gente continua com o trabalho de evangelização, e Deus tem me dado esse privilégio de ter um compromisso, né? Há quase 8 anos, 2 vezes por semana, no mínimo é o certo, ter um compromisso com o trabalho de dependente químico. Deus tem dado esse privilégio, essa alegria, toda vez, 2 vezes por semana. Nesse dia, passa chuva, sol, vento, o Fagundão está lá. Eu tenho de não ir, muita chuva, tudo cheio d'água baixada aí, não tem ônibus. Ficar no ponto quase 2 horas esperando o outro, deu 11. Ah, não, vou voltar, não vou mais não dá mais. Mas Deus tem me dado esse privilégio, e eu faço isso com muita alegria, tenho prazer
Amanhã já sabe, hoje tem Cristolândia, tem que ir. Se eu tenho uma consulta, dou um jeito disso no mar, consulta podido aí na Cristolândia. Eu tenho prazer de fazer esse trabalho. Deus tem me dado essa alegria no meu coração. No início eu pensei, será que não vai ser fogo de palha? Não, fogo de palha. É para 8 anos, se torna fogo de palha. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade, se o Senhor disser que sim. Amém?